No dia 6 de dezembro, Marte fica retrógrado no signo de Leão, impactando o campo das realizações. Mas afinal, Marte retrógrado, o que significa? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Movimento de retrogradação, vale a pena lembrar, um movimento muito natural, nenhum planeta está andando para trás. Acho que a gente já chegou no ponto de deixar isso de lado, né? Ter superado essa ideia. A gente sabe que é um movimento que para a astrologia tem uma importância simbólica, mas para o planeta em si, no entorno do Sol, lá na sua órbita, segue naturalmente seu caminho. O planeta vai voltar aos graus na eclíptica, que é a faixa virtual onde a gente acompanha, mas isso não significa que o planeta tá dando marcha ré, andando para trás, ou qualquer outra coisa assim, tá no reverso. Na verdade, o planeta segue a sua rota normal. Os temas desse planeta passam a ser afetados. No caso de Marte, o tema da ação, da força de realização, das vontades, dos desejos, né? De tudo aquilo que a gente quer realizar, da raiva, que é algo muito importante. Tudo isso é o campo de Marte, né? Então, a força que a gente tem para fazer as coisas acontecerem, para realização, mas também do conflito, da luta, da guerra, né? Então, por aí vocês já imaginam que esse período que o Marte vai entrar em revisão pode ser muito favorável para os conflitos que já estão em andamento. Talvez, né, sei lá, caia aí um bom senso, enfim, tem que torcer, né, tem que acreditar. Ou então começa uma nova fase ampliando ainda mais essas tensões. Então, mas a gente vai ver na mandala se existe campo para isso, né? Se existe essa tendência mesmo, ou se na verdade a gente vai ver aí uma mudança das atitudes de forma positiva. E principalmente como que nós lidamos com isso de forma individual, porque a grande chance que a gente tem, que o retrógrado traz, e eu vou falar mais a respeito, é da gente revisar esses temas e usar isso a nosso favor. Quanto mais a gente se atentar para isso, melhor, porque aí sim a gente aproveita esse movimento. Quando eu falo dos movimentos aqui no Astrolibertação, a ideia, né, que às vezes eu coloco a coisa de uma forma mais brincalhona, com as edições, com tudo, mas a ideia é que a gente possa tirar proveito desses movimentos. Durante a fase que está acontecendo, por exemplo, o retrógrado, a gente vai ver algumas facilidades a mais. E nessa onda dessas facilidades é que onde a gente consegue até mesmo mudar o nosso comportamento para alcançar as coisas que a gente tanto quer, mudar de forma positiva. Mas para isso é preciso pelo menos ter consciência de que está acontecendo alguma coisa. Então, para quem não segue a astrologia, acha que é uma perda de tempo, que é uma bobagem, acaba, né, não aproveitando esses potenciais. Então, a primeira coisa é saber. A segunda coisa é do planeta Marte, que é agir. Então, não adianta só saber também. É preciso agir, é preciso reconhecer em si. Daí vem o trabalho de autoconhecimento. E a partir daí você consegue fazer essas mudanças de comportamento. Conhecer o seu Marte, né, do seu mapa astral é fundamental. Muitas vezes eu posto vídeo aqui falando de Marte e o pessoal não tá nem aí. Vamos ver nesse, do retrógrado, o que vai acontecer. Mas geralmente o pessoal não liga muito pro Marte. Parece que não estamos muito interessados em realização, né, em tomar atitude, em fazer a coisa acontecer, que é o que o planeta representa. E ele vai ficar retrógrado no signo de Leão e retrocede até o signo de Câncer. Então eu vou deixar aqui também o vídeo do momento em que Marte ingressou em Leão para a gente entender, né? Porque ele tinha recuperado a sua força. Agora, nesse movimento de retrogradação, que ele volta para Câncer, ele vai ficar enfraquecido de novo e vai precisar da gente fazer aquela compensação que a gente fez antes. Por isso que eu tô falando, né? Às vezes a gente vai entrar numas de que precisa rever, mas vai tendendo ali para uma inércia, porque muitas vezes a gente não percebeu que há ali uma indicação, uma inspiração dos planetas da astrologia, no sentido de que a gente precisa, durante esse período, esforçar um pouquinho a mais nas atitudes para fazer a coisa acontecer. Vou deixar aqui também a playlist de todos os planetas retrógrados de 2024. O ano está terminando, eu sei, mas ainda tem muitos planetas
né, completando o seu ciclo de retrogradação. Então quem quiser dar uma assistida na playlist para saber, né, entra lá e vê qual planeta que você pode estar sentindo mais o efeito. E quem tem o Marte retrógrado no mapa astral, hein? Como será que fica isso? Tem um planeta retrógrado no mapa de nascimento, né, no mapa natal, não é o fim do mundo igual as pessoas pensam. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho Mercúrio retrógrado, o Saturno é retrógrado e tudo mais. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o planeta retrógrado no mapa astral, ele indica uma energia contida. Eu falo isso para todo mundo que faz mapa comigo e que tem algum planeta retrógrado. Quer dizer que se você precisa se esforçar um pouco a mais para desenvolver aquilo que o planeta está indicando. Lembrando que tem que considerar as casas, os signos e os aspectos, né? No caso de Marte, essa pessoa precisa esforçar um pouco mais para tomar atitude, partir para a ação, fazer a coisa acontecer. Muitas vezes, quando entra, né, nesse período no céu, no trânsito, o Marte retrógrado, a pessoa sente que ela flui melhor naquilo que o planeta representa, porque ela já está habituada àquela frequência, né? Aquela inspiração que o planeta retrógrado está trazendo. No mapa natal vai ser necessário, às vezes, aprender ao longo do tempo, né, a força de realização, então as atitudes, muito da raiva. Pode ser uma pessoa que muitas vezes nem sente raiva. Aliás, não sei se é possível não sentir raiva de verdade, mas essa pessoa não demonstra raiva, né? A raiva fica contida. E aí começa todo um processo interior, às vezes ali, refletindo em outras características e acaba prejudicando. Porque a raiva ela tem que ser uma força que causa movimento, é para colocar algo em movimento. Tá com alguma coisa paralisada, quando você fica com muita raiva, você resolve. Assim, eu vou fazer dar certo, vai resolver, nem que eu tenha que ir até a última consequência. Isso é a raiva, né? Quando a gente fala isso, a gente está carregando a raiva. Então, às vezes, a pessoa que tem o Marte retrógrado, ela tem uma certa dificuldade de trabalhar esses campos de Marte. Às vezes, também, ela se envolve em muitos conflitos e nem se dá conta, às vezes, né? Porque ela não se atentou, dependendo da idade, e a idade nem é tão importante assim, mas o principal, o grau de conhecimento de si mesma, aqui a partir do olhar da astrologia. Então, qual é o grau de conhecimento que ela tem sobre esse planeta e do entendimento que ela já visualizou? Porque uma coisa, gente, é ler o mapa, né? Até recomendo sempre, não conhece seu mapa? Faz o mapa, o link tá na descrição, me chama no zap, marca consulta. Se não puder também, faz na internet, mas começa a jornada, tá acompanhando um canal de astrologia. O legal é quando você conhece o seu mapa para aproveitar melhor. Para ela começar, então, a entender como aquele retrógrado se manifesta na vida dela. Porque é isso que eu ia dizer. Uma coisa é você fazer a interpretação ou a leitura do mapa. Outra coisa é você ver aquilo manifestado na sua vida, né? Porque você geralmente se faz essa associação. E é aí onde a astrologia ajuda de verdade. Porque senão é tudo um bando de descrição genérica que não serve para nada. Então tem que somar sempre a interpretação com a própria realidade para você conseguir, então agora entendi. Então talvez eu tenha esse Marte retrógrado aí que você está falando, porque às vezes eu envolvo nos conflitos ali, coisas que eu nem estava prestando atenção. Pode ser o Marte retrógrado. Ou eu tenho uma dificuldade de fazer as coisas acontecerem, também pode ser. Mas tudo passa a partir do autoconhecimento e a astrologia é uma das ferramentas aí que podem ajudar nesse sentido. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que o Marte fica retrógrado, acontecendo no dia 6 de dezembro, às 20h32 do horário de Brasília. O Marte já aqui a 6 graus de Leão com um Szinho vermelho, que significa estacionário,
mas que a gente já considera como retrógrado, né? Então é o momento em que ele começa esse movimento de retrogradação. Quer dizer que os temas de Marte começam, né, a sofrer uma revisão com a influência de Leão. O que isso pode representar? Uma força muito chamativa nesse primeiro momento a partir das atitudes, das ações, de muitas vezes querer aparecer por conta da briga, de mostrar força, de mostrar garra, de mostrar ali quem é, né, o leão da selva, ou a leoa da selva ali, marcando o território. E no momento que se inicia essa revisão. Então é importante ter essa atenção especial, porque é no momento em que o movimento do planeta muda do ponto de vista da astrologia que a gente mais sente os efeitos. Daí a 2, 3 dias ninguém nem lembra que o Marte está retrógrado, a gente já se habituou, tudo segue normalmente. Mas nos dias em que ele tá para retrogradar, inicia o movimento e finaliza, é onde a gente sente mais os efeitos e é onde vale prestar mais atenção, principalmente essa energia de luta, essa energia que muitas vezes não está sendo direcionada. Que, né, a pessoa que briga por tudo, vamos pensar na criança e no adolescente que briga por qualquer motivo, tem ali a cabeça, né, a famosa cabeça de fósforo que queima facilmente, fica com raiva e sai brigando com tudo. Aos poucos ela vai aprendendo a direcionar essa energia. Só que com o adulto pode acontecer o contrário. O adulto vai engolindo os sapos ali e no momento de raiva que explode, solta tudo e aí fala o que não deveria, xinga quem não queria e por aí vira uma bagunça, né? Porque o adulto, se tem alguma coisa que nós adultos somos bons é em guardar a raiva, né? E isso volta contra depois, entendendo que nesses dias há um potencial maior de conflito, de desentendimentos e de sair na mão mesmo, de briga. Então é importante a gente fazer essa reflexão, principalmente dar uma vazãozinha aí na raiva, né? Colocar numa atividade física, porque Marte é sempre de movimentação, exercícios, né? Exercitar ajuda bastante também a aliviar a raiva, aliviar as tensões e favorece inclusive esse momento de revisão. Porque além do Marte em si, que vai retrogradar, a gente vê que ele está aqui ainda, né, desenhando uma oposição com Plutão, então ele vai voltar e encontrar mais uma vez com Plutão, vai ficar exato, e esse é o segundo encontro, vai ter um terceiro, e a Vênus também está envolvida, né? A Vênus aqui a 29 graus, a Vênus vai caminhando, né, e à medida que eles forem caminhando os graus, eles vão se encontrar e ficar exato. Esse movimento de retrogradação pode afetar as relações, parcerias, acordos e finanças. Por isso que eu estou falando, é importante dar vazão para se preparar e ter uma percepção, principalmente dessa energia que precisa ser direcionada, para que ela não cause muitas vezes um conflito, uma briga desnecessária. Então são dias em que aquilo que já está em ebulição pode estourar e aquilo que muitas vezes já tinha estourado pode dar uma acalmada ali na fervura. Então vamos ver como isso se manifesta de fato. Mas o principal é essa energia explosiva que a gente vê aqui com o Plutão. Requer que a gente dê vazão, transforme, limpe, purgue o campo de Marte para aproveitar um pouco mais dessa movimentação. E principalmente jogando fora aquilo que não presta. Gente, não guarda, né? Eu sei que às vezes é difícil falar isso e fica parecendo que então é só falar que eu não vou guardar mais nada, e não é bem assim. Joga fora aquilo que não presta, não fica mantendo nada que te faz mal dentro de você. A raiva, né? As mágoas, essa carga explosiva do Plutão, traz isso está sendo trazido à tona, é para jogar fora, é para limpar, é para purificar, é para transformar, ou, né, aquela outra palavrona lá do Plutão, transmutar, pegar algo no estado negativo e fazer virar positivo. Então mudar esse estado de humor pode ajudar muito aí. O ascendente a 15 graus de Câncer. Então a gente, além disso, para lidar com esse momento, a gente precisa incorporar a sensibilidade, a empatia, né? Ter uma certa fluência, né? Protegendo muitas vezes a nossa forma de agir para que a gente consiga, né? Para que a gente consiga mudar. Então a gente vai precisar acolher,
né? Ah, não, eu sou uma pessoa que tem pouca paciência, sente muita raiva. Você precisa reconhecer isso primeiro para depois você fazer a mudança. Então, quando há esse reconhecimento durante a fase retrógrada, as chances de modificar aquilo que você já percebeu são maiores. E isso torna mais favorável, né? Isso ajuda a utilizar o movimento de forma favorável, que é o que eu sempre falo, gente, vamos tirar proveito da astrologia. O negócio está aí à nossa disposição. No passado isso não existia, era de acesso restrito, então vamos aproveitar, vamos usar favoravelmente. Não fica só aí deslumbrada com as descrições, os planetas, não sei o que. Não, põe na prática mesmo, age, toma atitude, porque vale a pena, né? Sou suspeito para falar, mas vale a pena. O meio do céu cai a 27 graus de Áries, que é o signo regido pelo Marte. Então o Câncer, que é para onde o Marte está voltando, né? E onde ele fica enfraquecido, a gente pode incorporar a sensibilidade, a capacidade até mesmo de nutrir as atitudes positivas. Já o meio do céu, que é o signo que o próprio Marte rege, vai pedir garra, ousadia, coragem, independência, pioneirismo, que a gente ouse, né, tomar as atitudes necessárias. Ou melhor ainda, né, que a gente ouse mudar o nosso comportamento para que a gente se realize. Porque o Marte é isso, gente, é a força de realização. O braço direito do Sol, que é como chama a professora Ana Maria Costa Ribeiro. Então, a gente tem que usar isso de verdade. É agir, é atitude, é força para realização na vida pública, carreira e profissão, como sugere aqui o meio do céu, a bússola desse período. Indica que a gente precisa usar isso, né, porque o destino dessa retrogradação depende disso, isso vai ser esperado de nós também, até para lidar ali com a queda de Marte, que vai acontecer a partir do momento que ele voltar para Câncer. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo aproveitar. Lembrando que dia 6 o Marte fica retrógrado, no dia 7 a Vênus e Plutão formam conjunção, a Vênus entra em Aquário e o Netuno fica direto. Então a gente vai falar especificamente de cada um desses movimentos, mas há uma ligação entre todos eles. Para fechar, então, a gente tem que lembrar que a retrogradação começa agora no dia 6 de dezembro e vai até o dia 22 de fevereiro de 2025. O Marte vai iniciar aos 6 graus de Leão, vai retroceder até o grau 17 de Câncer. Quem tem planetas, principalmente os pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente meio do céu, nessa faixa de graus vai ser tocado pela energia de Marte, né? Inclusive, no vídeo de Marte em Leão eu falo um pouco sobre isso. Mas essa ativação de Marte requer movimentação, requer tomar atitude, requer ter iniciativa e colocar a coisa para fazer acontecer de verdade. Não dá para ficar parado. Quando a gente tem um trânsito de Marte no mapa, se a gente não aproveita aquela energia, corre-se o risco de uma ativação negativa, que é o que eu chamo de ataque de Marte. Então aquela energia ali, dependendo da casa, dependendo da área da vida, inicia um conflito porque era uma energia que deveria estar causando movimento, está sendo utilizada para realização, para atitude, e ela ficou parada. Tudo precisa fluir na vida, né? A vida não é estática, não há estática na vida. Parece que não, mas até as pedras estão em movimento. Então é muito importante, né, trabalhar essa energia. Tá ativando o meu Sol, então é hora de eu buscar a realização dos minhas vontades solares. É o meu Mercúrio, então eu vou ter que ter ideias, comunicar, escrever. É a minha Vênus, então eu vou agir nos meus relacionamentos. É a minha Lua, então eu vou sentir uma raiva, mas essa raiva ela precisa desaguar em algum lugar. Então veja no mapa de vocês o que tem do grau 6 de Leão retrocedendo até o 17 de Câncer. Ou, para ficar mais fácil, o que tem do grau 17 de Câncer até o grau 6 de Leão. Essa é a faixa aí que vai ser afetada, principal.
né? Porque aí tem Aquário, tem Capricórnio e outros tantos signos aí que vão ser afetados. Então vale a pena dar uma olhada, principalmente Leão e Câncer. Lembrando que vai ser a segunda passagem, ele já passou uma vez, já fez a ativação, agora ele vai passar revisando e na terceira o efeito é cristalizado. Mas cristalizado como assim? Significa que se torna um pouco mais desafiador fazer as mudanças, né, dentro daquilo que o Marte ativou. Então é por isso que eu falo, qual que foi o assunto? Vai ser trabalhado pela segunda vez, dando a oportunidade de modificar, fazer as atitudes que não foram tomadas ali da primeira vez. E na terceira, tudo é concretizado, se manifestam os resultados. Então é aí que eu falo, a chance é essa. E principalmente rever também como lida com as atitudes, com o campo da raiva, com o campo dos desejos, né? Principalmente da raiva, que a gente vive numa sociedade que acha que reprimir a raiva é a resposta, ou muitas vezes que a raiva ela tem que sair de forma bruta, então não se trabalha aquilo ali, o que já é um ponto talvez positivo em relação a quem segura, mas às vezes as explosões elas causam um desgaste em seguida, a pessoa fica envergonhada, né? Não quer fazer mais aquilo, acha que fez um papelão, enfim, tem que trabalhar todo um problema psicológico aí que tá além do alcance da astrologia, então procura uma terapia para ajudar nesse sentido. Porque a gente inventa cada bobagem, não posso sentir raiva, mas eu fiquei com raiva daquela pessoa, que vergonha, não deveria ser assim. Gente, a natureza humana ela é isso aí, então a gente tem que aprender a extravasar da melhor forma possível e entender também que nós somos pessoas, não somos máquinas, uma hora ou outra vai errar. Mas na hora que erra, não é assim, tá vendo? Não pode, errou, nunca mais eu faço. Gente, isso é orgulho besta. Então é importante a gente ter essa abordagem mais simples, né? Mais leve até das situações da vida. Ficou com raiva? Não gostou? Não precisa, né, se martirizar por isso. Vai lá, pede desculpa, tenta recuperar, refazer aquilo que der, e se não der também paciência, né? A vida é feita desses momentos que a gente precisa aproveitar melhor esse grande fluxo da vida que é para o nosso próprio aprendizado. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.